Olá, tudo certo? Estamos iniciando mais um podcast 24 em 3. E esse 24 em 3 está relacionado em quê, Fernanda? 24 horas em 3 estratégias. Quais são as 3 estratégias? Simples, clareza, foco e projeto. E hoje a pergunta é sobre... Fernanda, você poderia falar um pouco sobre teoria do caos? É porque no último vídeo você falou sobre caos dentro da gestão de mudanças, mas o que seria essa teoria do caos aí? O que seria exatamente isso? Bom, gente, nesse caso, eu nem me apresentei, sou Fernanda Jordão Formiga, sou idealizadora do Método Insights em Comum, estou aqui para a gente compartilhar esses vídeos do podcast 24 em 3 e simplesmente... falar um pouquinho hoje sobre teoria do caos. Na verdade, não sou matemático, não estudei física, não estudei matemática assim tão profundamente, não tenho graduação nessas duas áreas, mas eu acho interessante a sutileza da teoria do caos. Então eu me interesso por alguns assuntos que são relevantes, e que interferem na nossa vida, interferem no nosso dia a dia, interferem nas nossas tomadas de decisão e de decisões, não só uma decisão, são várias decisões que a gente toma no dia a dia e que influencia também onde? Na nossa vida casual, nos nossos mínimos tempos que a gente dedica a alguma coisa. Então, sim, a teoria do caos, ela foi estudada por pessoas voltadas, fizeram cálculos, matemáticos, e que eles verificaram que pequenas mudanças, olha só, pequenininhas mudanças em determinado local podem repercutir a uma situação caótica ou de grande mudança. Às vezes não é uma coisa muito desastrosa, mas é alguma caótica, a gente já lembra em algo desastroso, lógico, mas que pode causar uma movimentação e uma alteração de grande magnitude em outro local. Eles chamam também a teoria do caos de efeito borboleta. Eu não sei se você já ouviu falar no efeito borboleta. E esse efeito borboleta veio de onde? Eu vou só ler e dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações, que foi o seguinte: um estudo científico muito importante que aconteceu em 1960, que foi Edward Lorenz, que ele definiu que os fenômenos aparentemente simples e comuns que repercutiam em determinado local, em determinada situação, poderia causar um comportamento caótico em outra situação, às vezes em um país acontecia uma coisa e, digamos, em outro país, do outro lado do globo terrestre, envolvia um aspecto mais caótico e que ia alterar toda a vida daquele ecossistema em seguida. E ele verificou que ele trabalhava até na área de meteorologia. Ele verificou que uma mudança que ele fez no cálculo, que ele tinha feito ali no cálculo, alterou todo um sistema que envolvia os dados meteorológicos de onde ele trabalhava. Presta atenção. Ele começou a analisar isso com muita profundidade e verificou que aí ele fala que o bater das asas de uma borboleta aqui no Brasil pode alterar o ambiente como um todo e causar um furacão nos Estados Unidos. E por isso que se chama o efeito borboleta. Mas se a gente for ver assim com detalhes, assim, olhando um pouquinho de maneira mais profunda, a gente sabe que se a gente toma uma decisão, ela vai ter repercussões no futuro. E a decisão que acontece agora, nesse instante, nesse segundo, vai ter repercussões amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 dias, daqui a 20 dias, daqui a um mês, daqui a 10 anos. Então vai ter uma repercussão ao longo da vida. A gente sabe também que esse efeito borboleta está relacionado à nossa comunicação também como pessoa. Por exemplo, uma coisa, a gente ouve muito isso. Na nossa infância, a gente ouve alguns ditados, muito populares, que alguns são muito sábios, trazem muita sabedoria, e tem outros que levam a gente a pensar de uma maneira não nada eficaz, ou que não vai levar a gente a lugar nenhum.
né? A gente também ouve, quando a gente é criança, algumas histórias infantis que têm uma carga muito pesada e muito negativa de situações do dia a dia, mas que trazem um contexto, uma sabedoria que até hoje a gente se depara no nosso dia a dia com algumas historinhas infantis ou até aquelas cantigas infantis. Isso fizeram parte do quê? Da nossa infância, do nosso contexto, do nosso costume brasileiro, né? A gente sabe que tem outras histórias aí, europeias, de outros países, ou dos Estados Unidos, que repercutem também ao contexto e costumes daquela cultura em específico. Mas a gente sabe que aqui no Brasil a gente também tem as nossas histórias infantis e tem os nossos contextos de costumes culturais. E a gente sabe que tem contextos culturais que não trazem muitos benefícios para a nossa formação como pessoa ou para a nossa formação como um profissional ou como um empreendedor, por exemplo, né? E a gente sabe que um pequeno ditado que fica reverberando na nossa cabeça vai ter repercussões contínuas ao passar dos anos. E como é que a gente muda isso? Por isso que às vezes o caos mental, ele é importante para fazer a gente raciocinar e falar assim, opa, isso aí não é meu. Isso aí é um contexto cultural que não faz parte da minha essência. E você começa a abrir os olhos para o quê? Para os ditados que são falados e que você às vezes ouvia tanto que você começou a assimilar como sendo um princípio da sua essência. E muitas vezes não é, né? A gente sabe que não é. Muitas coisas acontecem também dentro do nosso ambiente familiar, né? Quando a gente ouve mãe e pai, ou irmão e irmã falar alguma coisa que vai interferir na nossa vida como um todo. Quando a gente se envolve em algum relacionamento e a gente ouve coisas muito negativas da nossa parte que não são nada reais com o que acontece. Então, às vezes, você tem um relacionamento tão tóxico com a pessoa que convive com você, que ela critica tanto o seu modo de ser, o seu modo de agir, que você vai se sufocando com aquela energia e você acaba não sendo a pessoa que você e que Deus designou para você ser. Que você é como essência e que Deus designou para você ser. Olha só! E a gente vai se apropriando das críticas e isso vai causando um efeito borboleta interno e vai repercutindo em estados depressivos, em estados ansiosos, em estados estressores, porque muitas vezes você não reconhece a sua essência, você não busca ela de novo, a sua essência da sua construção de vida, de você ser a pessoa forte, maravilhosa, incrível, alegre que você deixa de ser quem você é porque recebeu muitas críticas ao longo dos anos e você não tem esse arcabouço. E aí o que acontece? Causa um efeito borboleta interno. E isso vai repercutir, esse efeito borboleta interno, né? Agora já não é matemático em si, vai repercutir no outro. E esse outro pode ser o quê? O seu filho, a sua filha, um sobrinho, uma sobrinha, pode ser um neto, uma neta. E isso vai reverberando nas gerações a seguir. Então, como é que a gente corta esses veios, essas crenças que a gente carrega dentro da gente? Existem várias estratégias, né? Mas a ideia, eu conheço várias, e a partir desse momento a gente trabalha também, tem pessoas que trabalham, eu também trabalho com psicoterapia breve, e que justamente muda esse contexto de efeito borboleta, que é uma pequena mudança que você faz em determinado contexto, uma pequena mudança que vai gerar uma atitude, um sentimento, um pensamento mais próprio da essência da pessoa e muito focado numa vida mais saudável, numa vida mais harmoniosa, numa vida mais produtiva. Então é aquele pontinho que a gente vai acessar que vai reverberar
coisas boas que fazem parte da essência do ser humano, da pessoa que está passando por aquela situação. Então, o efeito borboleta, né, no âmbito matemático, de estudos matemáticos, é justamente isso, aquela pequena alteração que vai repercutir numa dinâmica outra. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu uma vez me inscrevi para o mestrado em Ciências da Saúde, essa é incrível. Mas eu entendo, tá? Eu entendo porque não era o momento, mas presta atenção. Presta atenção na história. Você vai falar assim, eu não acredito, Fernanda. Mas foi por isso que eu tomei a decisão de ser mais organizada e produtiva em muitos aspectos da minha vida. Você vai entender por que eu tô falando isso. Seguinte, eu fui fazer inscrição para mestrado em Ciências da Saúde aqui na Universidade de Brasília e eu fiz a prova, coloquei meu projeto de pesquisa lá para ser avaliado. A professora orientadora maravilhosa, linda, fofa, maravilhosa, espetacular, avaliou meu projeto, falou que é aquilo mesmo, fez as correções necessárias e eu coloquei o projeto à prova, né, para avaliação. Entreguei os documentos, porque tem toda uma bateria de documentos para você entregar para você fazer a sua inscrição, certo? Certo. Errado. Eu havia passado na prova escrita, havia feito, o projeto tinha sido aprovado e os documentos ficou faltando a fotocópia da minha carteira de trabalho. E eu realmente não conferi na hora e eu não fui aprovada no mestrado por conta de uma bendita fotocópia da minha carteira de trabalho. E eu não passei por conta disso, porque a professora falou assim, eu não acredito, Fernanda, que você não colocou a sua xerox da carteira de trabalho. E assim, como tinha todo um processo, né, isso a gente sabe que isso vai interferir, então eu falei assim, tá, entendi a resposta, não é o momento, vai ter o momento certo de fazer esse mestrado. E deixei esse plano um pouco de lado, mas eu ainda vou fazer meu mestrado, hein? Eu estou elaborando algumas alternativas, alguns temas para eu fazer esse mestrado, que eu sou apaixonada na área de neurociências. Então, talvez seja um mestrado não em ciências de saúde propriamente dito, mas em neurociência, eu não sei. Mas eu vou elaborar um bem bacana para poder fazer o meu mestrado, do jeito que eu quero, sem faltar a xerox da carteira de trabalho. Então, o que eu posso pensar com isso? Se eu não, por uma xerox da carteira de trabalho, eu não entrei no mestrado, e isso fez com que eu arquivasse esse sonho e até o momento não me senti à vontade de fazer novamente a minha inscrição no mestrado. Estou processando a ideia, digamos assim. E aí eu digo a você, se eu tivesse passado, né? Então aquela pequena mudança reverberou em outros dinamismos. Por exemplo, se eu tivesse passado, eu ia terminar meu mestrado. Show, lógico, não tem problema. Mas eu não teria a oportunidade de estudar a área da metodologia coaching. Por quê? Foi um investimento de tempo que eu tive para estudar a metodologia coaching. Então, eu fiz uma formação em coaching naquele período. E agora, digamos assim, eu tenho muito mais bagagem para fazer um tema mais conectado com o que eu tenho na atualidade. Então, digamos assim, por mais que aquele efeito borboleta repercutiu em não fazer o mestrado, por exemplo, por conta de uma xerox, de uma fotocópia da carteira de trabalho, eu não entrei no mestrado. Tudo bem, meus amigos terminaram o mestrado, fiquei muito feliz com eles, né, por eles, mas eu entendi que não era o momento e que eu tinha outros planos, digamos assim, Deus tem outros planos para que eu direcione melhor os meus estudos. Então eu abri a mente, né, com a metodologia coaching, com esses estudos que eu tenho feito, abri a minha mente para outras oportunidades, outros estudos que vão levar a minha vontade de fazer um mestrado mais direcionado ao que eu quero, né? E que lógico, o orientador também tiver
antenado com o que ele quer também. Lógico, o orientador também precisa estar entusiasmado com o mesmo tema. Então, sim, o efeito borboleta, a teoria do caos, explica muitas vezes por que a gente toma algumas decisões e qual a repercussão dessas decisões, né? Às vezes uma borboletinha batendo as asas ali no Brasil pode alterar um tornado lá no Texas. Quem falava isso era o Lawrence, né? E eles falam também que muito de algumas alterações, e foram vistos isso, a teoria do caos, em várias situações, até na química, na física, né, de um modo geral, e foram feitos vários estudos, e eles falam que a teoria do caos é um mistério, mas que pode ter relevância mesmo em estudos científicos, estudos baseados no científico. Mas fica a dica aí de como você vai fazer quando você precisa passar por aquele período do caos. Eu não sei se você viu o último podcast ou se você ouviu o último podcast, a gente falou sobre gestão de mudanças e que toda gestão de mudanças a gente passa por um período do caos, que é aquele período em que muitas pessoas desistem. Mas aí é que está a situação. Há formas de passar pelo período do caos que a gente pode diminuir o tempo ali, ou então a curva em que você fica ali latente, em que você tá lá se segurando firme para não desistir, para você seguir adiante, porque vai ter um momento certo ali de girar a chave, você conseguir fazer o que você precisa fazer e que vai direcionar você ao que você quer. Então, sim, só para compartilhar com você que existe verdadeiramente estudos voltados para a teoria do caos e que muitas vezes envolve o quê? Olha só o que me veio agora na mente. A teoria do caos envolve atitudes que a gente pode prevenir parte do caos, né? Digamos assim. Então, são situações que a gente pode prevenir. Por exemplo, se eu cuido do meu corpo, se eu me alimento bem, se eu pratico exercício físico, eu vou ter condições futuras de manter um corpo saudável. Se eu evito hábitos, né, não saudáveis, como fumar, ingerir bebida alcoólica em demasia, tal, quando a gente muda alguns contextos, alguns hábitos, e a gente começa a analisar o que a gente às vezes vai comer, então começa a selecionar melhor o que a gente vai comer, a gente começa a cuidar do nosso corpo, começa a cuidar da nossa imagem. Gente, eu tinha uma dificuldade de colocar uma maquiagem, vocês não têm ideia. Por mim, eu ficava muito bem sem maquiagem. Mas a gente vai começando a perceber que pequenas mudanças, você colocar uma base, um batom, você se sente melhor. Você consegue se olhar no espelho e falar, ai, que legal, melhor autoestima. Você consegue ter uma melhor conexão com você. Por que não melhorar a sua autoimagem, melhorar a sua imagem? Né? Isso é importante. Isso diz respeito ao quanto você cuida de você. Né? Então isso é importante. E muitas vezes essas pequenas mudanças, e são tão pequenininhas, isso está relacionado até mesmo com melhoria contínua, que é o Kaizen, essas pequenas mudançazinhas vão repercutir em uma maior acessibilidade a você, em maior você acreditar em você mesma ou em você mesmo. Então, você cuidar de você, isso envolve você ter mais energia, mais força de vontade para você seguir adiante. Isso é muito importante, né? E você passar um batom, cuidar da aparência, fazer um corte de cabelo diferente, do seu estilo, você se vestir melhor, muda até mesmo a sua mentalidade, o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, o modo de agir. Você, opa, tô legal, tá legal. Gente, ir para um cabeleireiro é bom demais. Eu não gosto de ficar muito tempo, né? Meu cabeleireiro sabe que, assim, 2 horas para mim é o máximo. Ele sabe disso. Tem gente que gosta de ficar mais de 4 horas no salão de beleza. Eu não, eu sou uma pessoa muito prática e falo assim, 2 horas é o meu máximo aqui. Eu não consigo mais do que isso, porque eu sou muito objetiva nesse sentido. Né? De cuidar da aparência, cortar o cabelo, beleza, tem que ser muito rápido. Ele, não, vou fazer uma escova. Não, precisa não.
tá tudo certo. Então, assim, eu levo mais ou menos 2 horas. Então, assim, cuidar. Gente, mas ir no cabeleireiro é bom demais. Fazer uma unha é muito bom, meninas, por exemplo. E rapazes, por exemplo, ir no cabeleireiro, fazer a barba. Poxa, agora tem barbeiro pra tudo quanto é canto agora de Brasília, né? Eu não sei se acontece na sua cidade, mas é tão legal a gente ver os homens se cuidando da aparência, cuidando do seu estilo. Isso é muito bacana, né? A gente precisa cuidar de si. Isso é muito importante. E saber que essas pequenas mudanças vão repercutir no nosso dia a dia, em como nossos filhos nos veem. Ô, mamãe, você tá tão linda hoje. Mamãe, poxa, eu gostei do seu corte de cabelo. Eu gosto do seu cabelo mais assim, enroladinho. Eu gosto do seu cabelo mais liso. Então, assim, a gente vai brincando com a aparência e falando o quanto isso é importante, né? Então, isso eleva a autoestima. Então, são as pequenas mudançazinhas que a gente faz no nosso ser, nós como pessoas, e nas pequenas atitudes também, na forma de falar, na forma de agir, na forma, às vezes, de expressar. Eu sou muito transparente, na hora, se eu não gosto de alguma coisa, aparece, gente, não tem jeito. Eu tento esconder, mas não consigo. Então, quando eu vejo uma situação que não me agradou, eu já fecho a cara. Então, assim, é incrível, sou muito transparente, às vezes as pessoas falam, você não gostou, né? Eu falei assim, olha, infelizmente eu não gostei. E eu falo mesmo, porque eu acho importante a gente ser leal aos nossos sentimentos e a gente falar de uma maneira muito, muito íntegra e dentro, né, de uma empatia, porque você também tem que saber como a pessoa vai receber, né, essa informação. Então, as pequenas mudanças são importantes. O que você fala, por exemplo, para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, para sua sobrinha, isso vai reverberar na vida dele inteira. Isso vai dar um efeito borboleta incrível. Então, cuidado com o que se fala, gente, pelo amor de Deus. Cuidado com a forma de agir. Então, seja mais acessível, mas tudo bem, você não é muito de dar carinho, de abraçar, né? Tudo bem, mas uma palavra mais amiga, uma palavra mais tranquila, um modo de ser mais tranquilo. Então, gente, isso é muito importante, porque isso dá um efeito borboleta incrível, incrível no nosso modo de comunicar, no nosso modo de agir, no nosso modo de sentir, no nosso modo de pensar. Então, estamos terminando aqui mais um podcast 24 em 3 e a gente se vê no próximo podcast, ok? Se você achou legal, deixe seu comentário, deixe seu curtidinho aí e eu vou ficar muito feliz se você concorda com o que eu falei, que pode dar um efeito borboleta interno e, consequentemente, com as pessoas que estão dentro do seu ambiente pessoal ou profissional. Divide aí comigo, eu vou achar o máximo, beleza? Então, até a próxima!